Olá, pessoal! Olá, 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 boa tarde, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar um pouquinho de como ser luz e atrair as pessoas ao invés de nós afastarmos as pessoas da gente, né? Então, o que acontece normalmente na nossa vida? Às vezes a gente percebe que a gente tá ficando sozinho, que as pessoas estão se afastando da gente e a gente não sabe por quê. E aí, como a gente não sabe por quê, a gente culpa o outro. Porque o outro isso, porque o outro aquilo, porque a culpa é do outro e porque é tudo outro, né? Então, eu tô aqui para dizer para você claramente que não. A responsabilidade não é do outro, é sua. E não existe culpa, tá? Não é culpa, é responsabilidade. E por que muitas vezes nós afastamos as pessoas de nós? Porque nós aprendemos a nossa vida toda a julgar o outro. A gente não aprendeu a nossa vida toda a ter empatia e estar no lugar do outro. Então, quando a gente julga uma pessoa, automaticamente a gente já condena e já sentencia essa pessoa. E a gente, na maioria das vezes, acha que a gente tá certo, que é a nossa maneira de pensar que tá certa. E quando alguém fala de mudança, aí eu entro no síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, e eu sou assim e não vou mudar. E é aí que a gente peca, pessoal. Porque na vida nós precisamos mudar. Toda hora nós precisamos mudar. Então, quando a gente julga o outro, condena e sentencia já a pessoa, a gente está afastando essa pessoa da gente. Na maioria das vezes a gente acha que só a nossa opinião que vale e que é só a gente que está certo. E não, pessoal, cada pessoa tem a sua verdade, de acordo com os seus filtros, de acordo com a infância que ela teve, com a família que ela teve, os pais, avós, a escola que ela frequentou. Então ela vem trazendo filtros desde a infância e ela passou por coisas muitas vezes diferentes de você. E aí é onde ela vê as coisas da maneira dela e ela também vai achar que a maneira dela que é a certa e não a sua. Então a gente precisa entender que cada um tem a sua verdade, que não existe certo e nem errado, que a minha maneira de pensar não é certa e nem errada, é simplesmente a minha maneira de pensar. E a maneira do outro pensar também não está certa e nem errada, é simplesmente a maneira do outro pensar. Então é muito importante que a gente aprenda a ter empatia, a se colocar no lugar do outro, porque é normal a gente falar, mas se eu tivesse naquela situação, eu teria feito diferente. Será? Será que se você tivesse realmente naquela situação, você teria diferente? Teria feito diferente? Você teria feito melhor? Não dá para você saber, porque você não está naquela situação. Às vezes a dor que o outro está vivendo é uma dor que você não consegue nem avaliar. Então o que nós precisamos para ser luz? Nós precisamos ser pessoas com empatia, que aprenda a se colocar no lugar do outro, que compreenda que cada pessoa tem a sua verdade e não está certo e nem errado. Nós precisamos simplesmente entender, compreender, aceitar e ficar aqui tranquilo. Ao invés da gente julgar essa pessoa, condenar, sentenciar essa pessoa, quem sabe nesse lugar a gente poderia pensar, poxa, se eu estivesse naquele lugar, talvez eu faria diferente, talvez eu fizesse melhor, talvez não, talvez eu fizesse pior, né? Quando você tem essa empatia, automaticamente você está distribuindo luz, porque você é uma pessoa que mais ouve do que fala. Às vezes o que a pessoa está precisando é só falar. Às vezes ela nem está precisando que você concorde com ela. Ela só precisa falar. Se você ouvir, você já vai estar ajudando muito. Então permita que essa pessoa fale e guarde o seu julgamento, né? Às vezes essa pessoa não quer conselho. Às vezes ela só quer falar. E quando ela quiser algum conselho, será que a gente tem como dar? A gente pode dar a nossa opinião com muito cuidado, mas sem querer aconselhar o outro, né? Sem querer fazer com que a pessoa faça aquilo que nós faríamos. Então, nesse momento, a gente é luz.
a gente levou para essa pessoa um apaziguamento no coração, que é o que ela precisa. Nós trazemos filtros, né, da nossa infância, nós trazemos a educação que nós recebemos dos nossos pais. E quantas vezes nós julgamos os nossos pais, né? E quem não faz? A maioria das pessoas tem problema com o pai, com mãe. Às vezes a pessoa tem problema só com um, às vezes com os dois. E mesmo aquela pessoa que diz, eu não tenho problema nenhum com meu pai e com a minha mãe, e muito menos com a minha infância, quando a gente vai realmente investigar e pede para que ela desenhe pra gente a imagem que ela tem do pai ou da mãe, então a pessoa fala, a pessoa pode dizer assim, meu pai é maravilhoso, ou minha mãe é maravilhosa, isso, aquilo, a única coisa é que, nossa, meu pai e minha mãe são maravilhosos, mas, então quando a gente faz isso, já existe um julgamento aqui dentro, interno, lá no subconsciente da gente. E aí a gente precisa trabalhar tudo isso, porque é isso que leva a gente para a vida. E quem aqui é pai e mãe, pai ou mãe, sabe que pai e mãe erram. E pai e mãe sempre vai errar, não tem como não errar. Porque quando a gente é pai, quando a gente é mãe, a gente está aprendendo. Nós não recebemos um manual para ser pai e mãe. Então a gente está aprendendo e a gente erra também, e erra por amor, e muitas vezes a gente comete os mesmos erros que os nossos pais cometeram com a gente, os mesmos erros que os pais deles cometeram com eles. Então tudo isso é muito complexo, né? A gente precisa olhar com muita tranquilidade, e por trás de todo adulto com dificuldades, com problemas, existe uma criança ferida, né? Sempre existe uma criança ferida. E aí a gente faz terapia, a gente melhora, mas vê que não é aquilo, ainda tá faltando alguma coisinha. O que a gente precisa trabalhar? A nossa criança ferida. E quando existe uma criança ferida, não significa que o pai tenha sido ruim ou que a mãe tenha sido ruim. O que significa? Significa a maneira que a criança recebeu aquilo que o pai e a mãe deu. Por exemplo, um casal, pai e mãe, tem 3 filhos. Os 3 filhos vão descrever esse pai e essa mãe diferente. Um dos filhos, por exemplo, pode falar assim sobre o pai. Bom, o meu pai, ele gostava mais dos outros filhos. Quando na verdade isso não existe. Gostar mais de outro filho. Pode sim existir afinidades diferentes, e isso também dá para ser conversado e trabalhado. Aí um segundo filho diz assim, não, o meu pai foi totalmente presente na minha vida. O meu pai, eu não tenho queixa, eu não tenho o que falar. O meu pai foi um pai maravilhoso realmente. A vida toda muito presente na minha vida. E um outro filho dizer, nossa, o meu pai era maravilhoso. Só que presente na minha vida ele não foi. Ele não era um pai tão presente assim, mas ele foi um pai muito bom. E a mesma coisa a gente pode falar da mãe. A minha mãe, nossa, a minha mãe foi maravilhosa. A minha mãe, eu não tenho que me queixar dela. E um outro filho pode dizer, a minha mãe sempre preteriu os meus irmãos. Então eu sempre sofri com a minha mãe. E um outro filho pode dizer, a minha mãe foi maravilhosa, totalmente presente na minha vida o tempo todo. E um outro filho pode dizer, minha mãe foi muito boa, mas não foi presente na minha vida. Então tá dando para entender que não é a maneira que o pai ou a mãe foram, e sim a percepção que cada filho teve disso. E aí a gente leva isso para nossa vida. Então muitas vezes a gente toma decisões achando que essas decisões são nossas, quando na verdade não são. Nós nascemos bebezinhos sem nenhuma programação. A gente, quando bebezinho, não acha que isso é bom ou ruim. Ao longo da vida, com aquilo que a gente vai vivendo, nós vamos recebendo os filtros dos nossos pais, avós, dos cuidadores, da escola. E muitas vezes ali, na maioria das vezes, gente, 99,99999%, existe uma criança ferida. E quando a gente vai trabalhar, essa criança
por alguma coisa que ela tenha passado, ela pode ter hoje uma autoestima baixa, ela pode ser hoje uma pessoa insegura, ela pode ser hoje uma pessoa que não dá certo na profissão, ela pode ser hoje uma pessoa que tem repetição de dificuldades com relacionamentos afetivos, ela pode ser hoje uma pessoa que passa por padrões de repetição. E isso tá ligado a todas essas programações que a gente tem, que vira uma crença. O que é crença? Crença é tudo aquilo que é verdade para mim. Então, muitas vezes nós temos dificuldades em várias áreas da vida exatamente por conta disso, desses filtros. E é por conta desses filtros que muitas vezes nós afastamos as pessoas de nós. Por quê? Porque a gente julga o outro com o nosso óculos, né? A gente acha que a nossa verdade é que tá certa, quando não existe certo nem errado, nem sim nem não. Existe a verdade de cada um. E quando a gente costuma dizer que cada pessoa tem o seu mapa. Eu tenho o meu mapa de mundo, você tem o seu mapa de mundo. Em PNL a gente diz o mapa não é território. Por quê? Eu posso falar de uma cidade, nós podemos morar na mesma cidade e eu dizer, nossa, vamos falar, não vou nem falar da minha cidade, vamos falar de São Paulo. Eu moro em São Paulo e falo, nossa, São Paulo é maravilhoso, é uma cidade próspera, São Paulo tem o que fazer, em São Paulo não falta serviço, em São Paulo é um lugar que o dinheiro corre, que eu ganho dinheiro. E uma outra pessoa pode dizer, São Paulo, odeio São Paulo, é uma cidade perigosa, você não tem segurança para sair, ali a gente não encontra trabalho, é muito difícil para ganhar dinheiro. Entendeu? E São Paulo ficou diferente? São duas cidades? Não, São Paulo é uma só. Só que cada pessoa tem o seu filtro. E quando a gente começa a entender isso, quando a gente começa a entender que cada pessoa tem o seu mapa de mundo, a gente consegue lidar melhor com as outras pessoas. Porque a gente deixa de julgar. E nós somos seres humanos e o julgamento vem porque foi isso que nós aprendemos. A julgar o outro desde criança. A condenar o outro. A gente aprendeu desde criança que tem que colocar o outro em primeiro lugar. Não, você tem que dividir o seu lanche com o coleguinha da escola. E o coleguinha da escola é aquele que todo dia chuta tua canela. E aí você é obrigada a dividir o lanche com ele. E aí você leva isso pra vida. Que você é obrigada a pensar no outro sempre. Colocar o outro em primeiro lugar, acima de você. Quando não, na realidade não é assim. Só que ao mesmo tempo que você não tem que colocar o outro em primeiro lugar, que você é a pessoa mais importante da sua vida, nesse mesmo momento, a gente também tem que aprender a ter a empatia, né? Nos colocarmos no lugar do outro, compreender o que o outro está vivendo, compreender as dificuldades do outro e dizer, não, eu não tenho o direito de julgar, então eu vou acolher, eu vou ouvir, eu não preciso concordar, mas eu vou ouvir e eu não vou julgar. E quando a gente faz isso, mais uma vez a gente está sendo luz. E ao invés de afastar as pessoas da gente, a gente traz as pessoas para o nosso lado. Porque quando a gente julga, a gente afasta. Quando a gente não se coloca no lugar do outro, a gente afasta. Quando a gente se acha melhor que o outro, a gente afasta. E muita coisa que a gente faz na vida e que afasta. Então, se você perceber em algum momento que estão se afastando de você, que você está ficando sozinha, pense aqui comigo. Será que eu tô certo e o mundo todo tá errado? Pensa aqui comigo. Vamos tentar encontrar a lógica disso. Poxa, será que a pergunta não seria o que será que eu estou fazendo para as pessoas se afastarem de mim? O que será que eu estou fazendo para as pessoas não sentirem prazer na minha companhia e me evitar? Então saia do vitimismo, saia do mimimi, saia do a culpa é do outro, a culpa é do outro, o outro fez isso, o outro fez... Não, olha para dentro de você, sabe? Olha para dentro de você, olha para os seus comportamentos e tenha certeza que quando as pessoas estão se afastando de você, a responsabilidade é sua. E a única pessoa que pode mudar isso é você, mais ninguém. Então pense nisso com carinho. Muitas vezes a gente não consegue sair do lado efeito para entrar no lado causa. O que quer dizer isso? Muitas vezes a gente não consegue admitir que a dificuldade está em nós.
que a responsabilidade é nossa e que nós que estamos provocando. Então a gente fica aqui no efeito. O efeito é o quê? É no vitimismo. Quando a gente sai desse vitimismo e entra aqui na causa, o que é essa causa? A responsabilidade é minha. Sou eu que estou causando isso. Então quando a gente sai aqui do vitimismo e entra aqui na responsabilidade é minha, a gente consegue olhar para situações com uma maneira diferente. A gente consegue às vezes compreender que nós é que precisamos fazer a mudança. Então não adianta você dizer que o outro precisa mudar. Não é o outro que precisa mudar, é você, tá? E você nunca vai mudar o outro. Ninguém muda ninguém. Nós mudamos quando nós queremos. Nós mudamos quando nós olhamos para dentro de verdade e conseguimos sair de tudo isso que eu acabei de falar, de julgamento, de falta de empatia, de me achar melhor que o outro, de me colocar numa postura acima dos outros. Existem relações que não dá para você se colocar acima. Por exemplo, pai e mãe. Não adianta você querer se colocar acima de pai e mãe. Isso vai trazer emaranhados para sua vida. Pai e mãe é maior que você sempre, não importa o que ele fez. E eu sei que é um assunto muito difícil, muito trabalhoso, muito desafiante para pessoas que têm uma dor com relação a pai e mãe. Mas é por isso que eu convido vocês a participarem dos meus mini cursos. Eles são gratuitos. Entrem no meu grupo do WhatsApp. Todo mês eu faço um mini curso diferente, todos gratuitos. Isso já vai ajudar bastante. As terapias, tanto individual quanto em grupo, ajudam bastante, ajudam muito. A gente transforma as nossas vidas quando a gente participa de grupos com expansão de consciência. A gente é o resultado das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Você é esse resultado. As 5 pessoas que você mais convive, como são? Então, seus resultados estão muito ligados a isso também. Então, participe de grupos, participe de mentorias. Entra lá no meu grupo do WhatsApp. Todo mês tem um mini curso com 3 aulas ao vivo no canal do YouTube que transforma a vida das pessoas. E eu tenho muito depoimento de pessoas que participam dessa jornada da transformação. Então, gente, pai e mãe, lembre-se sempre, eles são maiores que você. E se você tem alguma dor para trabalhar, como meu pai é maior que eu, se ele fez isso para mim. Como a minha mãe é maior que eu, se ela fez isso para mim. Isso é um assunto para a gente trabalhar longamente, não é algo que dá para trabalhar em 10 minutos. Então, relação pai e mãe é maior que você sempre, tá bom? Em relação aos seus irmãos são sempre iguais, do mesmo tamanho. Um irmão não é melhor que o outro. Não importa que um irmão seja milionário e o outro paupérrimo. Esse milionário não é maior que o paupérrimo. Não adianta você olhar, às vezes você tem 2 irmãos, 3 irmãos, 4 irmãos, 8 irmãos. Não existe um irmão maior que o outro. São todos iguais. E quando um deles se acha maior que o outro, fica numa posição maior que o outro, ele desequilibra completamente esse sistema. Aí acontecem brigas, aí acontecem sintomas, doenças, falta de dinheiro, ou o dinheiro não entra, ou ele entra, mas ele some e não faz nada com ele. E esses sintomas vão afetar a vida de todo mundo. Por quê? Porque isso precisa estar equilibrado dentro de uma família. Os irmãos são sempre iguais, tá? Não existe um irmão maior que o outro. E assim é no seu trabalho também. Existem as pessoas que estão acima de você, existem as pessoas que estão abaixo de você. E lembre-se sempre que quem está na empresa que você trabalha antes de você, quem tá na empresa que você trabalha e entrou antes de você, tem mais tempo que você, na lei da ordem, ela está acima de você. Eu não estou dizendo aqui que ela é maior que você, porque isso também depende do cargo, depende de um monte de coisa. Mas é necessário honrar quem chegou antes. Quem chegou antes, chegou antes. O primeiro lugar é de quem chegou antes, o segundo, o terceiro, o quarto e assim sucessivamente. Então, pessoal, vem para o meu grupo do WhatsApp. Lá você vai participar todos os meses de um mini curso gratuito que com certeza vai transformar muito a sua vida.
tá bom? Beijos de luz. Fiquem com Deus. Até mais.